Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, quarta-feira, dia 5 de julho, eu tenho a alegria e o privilégio de estar perto de você através deste programa A Voz do Pastor. Nesses dias, estou com muitos sacerdotes que trabalham na Igreja do Maranhão, reunidos na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense, para juntos refletirmos sobre a identidade do presbítero numa igreja sinodal. Queremos aprofundar sobre aquilo que é essencial para um padre hoje exercer seu ministério numa igreja como o Papa Francisco tem pedido, uma igreja onde todos caminhem juntos, onde todos possam escutar, que ninguém possa ficar excluído. Ontem tivemos a oportunidade de refletirmos sobre qual é o tipo de padre que o Papa Francisco tem demonstrado querer com palavras e com gestos. E vimos que o Papa quer que os padres sejam discípulos de Jesus. Jesus lavou os pés dos apóstolos e até insistiu com Pedro, porque Pedro não queria que ele lavasse os pés. Mas Jesus disse: se tu não deixares eu lavar teus pés, tu não terás parte comigo. Significa que, se eu não for servidor dos outros, eu não posso ser discípulo de Jesus. E o padre não é para ser servido, mas para servir em nossas comunidades. O padre é para estar à disposição do seu povo, para que o povo possa experimentar Deus perto, principalmente nas horas difíceis. O padre deve ser pastor, um pastor que não está atrás empurrando as ovelhas, ou não está na frente, que pode até se distanciar das ovelhas. É um pastor que está no meio, onde ele até adquire o cheiro das ovelhas, porque está próximo, e ajuda essas ovelhas a chegar a um lugar seguro. O padre é para cuidar desinteressadamente do seu rebanho. Não está preocupado com acumular riquezas. Ele não está preocupado de ser reconhecido, de receber o título de cidadão local. Ele está preocupado em servir ao povo em nome de Cristo. O padre precisa também ser um homem da misericórdia, porque ele está todo dia em contato com as fraquezas das pessoas. E ele não pode ser uma pessoa injusta, mas deve ser uma pessoa que tem misericórdia, porque experimenta na própria pele a fraqueza do ser humano. O padre não é um homem que nunca erra, mas é aquele que busca acertar. E por último, o padre tem que ser solidário e ao mesmo tempo viver uma igreja que escuta o povo de Deus. Se a gente não escutar e não valorizar o que ouvimos, nós podemos errar muito mais. Ontem à noite fomos até a paróquia de São José, em Pinheiro, onde nós celebramos com a comunidade este grande acontecimento.
onde os padres se reúnem para buscar uma caminhada em conjunto. Vamos então agora ouvir e meditar o Evangelho de hoje, que é Mateus 8, 28 a 34. Mais uma vez, digo Mateus 8, 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Querido irmão, querida irmã, esse trecho do Evangelho, ele é muito interessante pelos detalhes que eu gostaria de chamar a atenção. Em primeiro lugar, aqui fala que os porcos, eles foram os destinatários dos espíritos maus que saíram e foram e ocuparam seus corpos. Qual deve ser a nossa interpretação? Os judeus, eles até hoje não comem carne de porco, nem os judeus, nem os muçulmanos, porque para eles essa carne é impura. E eles, ao falar que o espírito mau se apropriava desses porcos, eles estavam, de uma certa forma, mostrando que essa carne não é uma carne boa para a alimentação, que aquela situação daqueles que comiam carne de porcos era uma situação de pecado. E quem comia eram os romanos. Os romanos eram os opressores do povo judeu. O povo judeu sofria nas mãos desse povo romano, que comia carne de porco. Nós cristãos mudamos essa concepção. Para nós, tudo Cristo veio para purificar. Nós podemos comer carne de porco ou outras carnes, contanto que sejam bem cozidas, bem assadas, para evitar qualquer tipo de doença, mas nós não vamos olhar como impureza. Nós sabemos que o que torna mal são as intenções de cada pessoa. Inclusive no texto de hoje, as pessoas agem de maneira errada, porque quando souberam que Jesus tinha feito isso, elas não aceitaram Jesus naquele lugar, pediram que ele fosse embora. Em vez de agradecerem, fizeram foi expulsar Jesus dali. No mundo de hoje é assim. Aqueles que lutam para combater o mal de maneira séria,
acabam sendo expulsos ou perseguidos. Que Deus nos dê a graça de nós todos não nos deixarmos levar pelo erro, mas fazermos sempre o bem. Deus lhe abençoe e proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.